Olá, eu sou o acadêmico Humberto da Silva Teodoro, campus IFRO Jaru. Na oportunidade estaremos apresentando o trabalho do curso de Gestão Superior de Tecnologia e Gestão Públicas. A matéria que nos possibilita essa atividade é a matéria de Políticas Públicas e Desenvolvimento Regional, com o tema do trabalho: como fazer monitoramento e avaliação de políticas públicas em seu município. O grupo é composto pelos acadêmicos Humberto da Silva Teodoro, que vos fala, Adejane Queiroz da Costa e Camila Franskovski. Na oportunidade, o grupo decidiu-se sobre ressaltar sobre o impacto das políticas públicas com os idosos, uma vez que idosos uma questão de política pública. Para a abertura do nosso trabalho, citamos que o desenvolvimento das políticas públicas para a pessoa idosa tem sido destaque nas agendas das organizações internacionais, com relação à proposição de diretrizes para nações que ainda precisam implantar programas sociais e assistenciais para atender as necessidades emergentes desse grupo populacional. Nesse sentido, a Política Nacional dos Idosos, que é o PNI, promulgada em 1994 e regulamentada pelo Decreto 1948 de 3 de junho de 1996, assegura direitos sociais a pessoas idosas, ao criar condições para promover a autonomia, sua integração e participação efetiva na sociedade, reafirma o seu direito. O método do nosso trabalho foi realizar uma pesquisa documental de natureza qualitativa, que é o delineamento de um estudo realizado a partir de documentos contemporâneos ou não. O objetivo desse tipo de pesquisa foi identificar em documentos primários as informações que sirvam de subsídio para responder algumas questões dessa pesquisa. A análise das referências encontradas foi baseada em documentos que estivessem em conjunto legal de políticas para a população idosa, com base na portaria número 2528 da PNSPI de 2016. A partir daí, estabeleceu-se uma retrospectiva até 1923, tendo como marco a Lei de Eloy Chaves, que mencionou a legislação do Brasil, pela primeira vez na história, os direitos previdenciários para os idosos. Para a discussão dos dados, foram utilizadas referências de políticas públicas, cujas proposições e pensamentos contemporâneos possibilitaram dialogar e refletir sobre as populações e relações dos institutos com suas repercussões reais na sociedade e especificamente para a pessoa idosa. Aqui citamos o contexto histórico do desenvolvimento das políticas públicas de atenção ao idoso no Brasil. A implantação de uma política pública para as pessoas idosas no Brasil é recente, pois a data é de 1994, um mês de janeiro. Destaca-se que nessa mesma data, no Brasil, a implantação do modelo neoliberal, cuja consequência foi a adesão ao Consenso de Washington, quando foi inaugurado a economia globalizada. Em termos de proteção e esse segmento populacional, a pessoa idosa, em 1923, encontrou-se um marco legal. Citamos aqui novamente a Lei de Eloy Chaves, que trata sobre o sistema previdenciário. Também há referências em alguns artigos do Código Civil de 1916, do Código Penal de 1940 e do Código Eleitoral de 1995. Ainda sobre o contexto sócio-histórico, nos anos 70 é o que o processo sociopolítico começou a operar mudanças diante do novo perfil da população. Assim, com alguns marcos históricos foram sagrados. A seguir veremos alguns marcos que fomentaram o direito dos idosos. Dentro desse quadro 1, vemos alguns marcos históricos consagrados, como por meio da Lei 61/79 foi criada a renda mensal vitalícia, foi criado também o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, foi realizada a primeira Assembleia Mundial de Envelhecimento em Viena. No ano de 1986, foi realizada a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que propôs a elaboração de políticas públicas global para assistência à população idosa. No ano de 1988, foi promulgada a Constituição
cidadã, Constituição Federal, que destacou no texto constitucional a referência ao idoso. Foi aprovada a Lei Orgânica de Assistência Social, que foi a LOAS, a Lei nº 8.742 de 93, que regulamenta o capítulo 2 da Seguridade Social da Constituição Federal, que garantiu a assistência social e status de políticas públicas de seguridade social. No ano de 1994, foi criada e aprovada a Lei 8.842 de 94, que estabelece a Política Pública Nacional do Idoso, que é o PNI. No ano de 99, foi implantada a Política Nacional de Saúde do Idoso pela Portaria 1395 de 1999. No ano de 2002, foi realizada a Segunda Assembleia Mundial de Envelhecimento em Madrid. No ano de 2003, foi realizada a Conferência Regional Intergovernamental sobre o Envelhecimento na América Latina e Caribe. No ano de 2003, já no Brasil, entra em vigor a Lei nº 10.741, que aprova o Estatuto do Idoso, destinado a regulamentar direitos assegurados idosos. No ano de 2006, foi realizada a primeira Conferência Nacional de Direitos de Pessoas dos Idosos. Daí, apresentamos alguns dos marcos históricos e conquistas realizadas em prol da sociedade dessa população idosa. Aqui falamos sobre um pouco do contexto sociopolítico da política pública em atenção ao idoso no Brasil. Muitas são as políticas focalizadas nos idosos, porém, as dificuldades na implementação abrangem desde a captação precária de recursos ao frágil sistema de informações para analisar as condições de vida e de saúde. A seguir, apresentaremos alguns trechos das principais regulamentações que focalizaram o contexto sociopolítico. Dentre eles está a Lei Orgânica da Saúde. Em seus princípios destaca-se a prevenção de autonomia e de integridade física e moral da pessoa. Concomitante à regulamentação do SUS, o Brasil se organizou-se para responder às crescentes demandas de sua população que envelhece e assegura direitos sociais à pessoa idosa, também ao criar condições de promover a autonomia, integração e participação efetiva na sociedade, reafirmando o direito à saúde através do SUS. Foi criado o Estatuto do Idoso no ano de 2023. Esses documentos são importantes porque ampliaram os conhecimentos da área do envelhecimento e da saúde da pessoa idosa e foram fundamentais para a afirmação de ações dinâmicas e consistentes. O Estatuto do Idoso ainda veio para priorizar tanto o atendimento de um modo geral, como também aquela clientela que já se apresenta com um grau de dependência. É com essas ações fundamentais de perseverança secundária, de reabilitação e de promoção de saúde, além de cuidado e tratamento, que é possível garantir a melhor qualidade de vida para os idosos na vida em família e em sociedade. O Estatuto do Idoso enfatiza a interface entre intersetorialidade e o direito à saúde. O Estatuto do Idoso veio com o intuito de incorporar, assegurar, abordar e demandar os direitos dos idosos, tanto esses citados quanto, entre outros, vários temas conforme descrito no Estatuto do Idoso. A Política Nacional de Saúde da Pessoa do Idoso. Em 2006, foi criada a Política Nacional de Saúde da Pessoa do Idoso, a PNSPI, instituída pela Portaria 2528, GM, de 19 de outubro de 2006. A mesma buscou garantir a atenção adequada e digna para a população idosa brasileira, visando sua integração. O resultado dos estudos a nível nacional. Após realizarmos esses estudos, é importante destacar que aproximadamente 75% dos idosos se encontram vivendo de forma independente, sem precisar de auxílio para suas atividades cotidianas. Para a população desse tipo, é fundamental manter as atividades, promoção de prevenção, a fim que continue vivendo de forma independente e autônoma, mantendo assim a sua cidadania. Por outro lado, ainda, um ponto negativo,
tem-se em torno de 20 a 25% de idosos que já desenvolveram algum grau de dependência e essas pessoas precisam de um atendimento diferenciado na saúde e demais setores. Após a apresentação da temática a nível nacional, buscamos conhecimento ao nível municipal sobre as ações realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do município de Jaru, em prol dos idosos. Na oportunidade, realizamos a entrevista com a secretária municipal de saúde, Edileuza Sena, que nos disponibilizou um pouquinho do tempo para falar um pouco das ações realizadas não só com os idosos, mas com todo o plano de trabalho da Secretaria de Desenvolvimento Social. Ressaltamos que dentro do vídeo estarei eu, Humberto da Silva Teodoro, com a máscara e a mesma sem a máscara devido a mesmo sofrer com asma, rinite e causaria sufoco. Na sala estávamos somente eu e ela, o qual possibilita o uso um de máscara e o outro não. Segue aí o vídeo para vocês acompanhar. Olá, tudo bem a todos? Estou aqui na oportunidade realizando mais um trabalho do curso de Técnico em Gestão Pública do Campus IFRO de Jaru. Na oportunidade represento o meu grupo composto por eu, Humberto Teodoro, Adejane Queiroz e Camila Frascoviski. Na oportunidade ainda estarei entrevistando a secretária de Desenvolvimento Social de Jaru, Edileuza Sena, onde ela estará falando um pouquinho para a gente sobre o lar do idoso e o centro de convivência do idoso. Edileuza, não só o centro de convivência do idoso, o lar do idoso, qual é o trabalho da SENS hoje dentro do município? Olá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar falando um pouco do nosso município, um pouco voltado à área da assistência social, parabenizar todos os estudantes que estão empenhados nesse projeto e boa sorte para todos vocês. Relacionado ao Centro do Idoso, a gente tem várias atividades, sendo elas, a gente tem a atividade de dança, nós montamos uma sala de leitura voltado a eles, nós estamos montando uma sala de informática para eles também, porque eu sempre falo, eles podem perguntar assim, mas uma sala de informática? Sim, uma sala de informática, né? Porque a gente fala assim, eu sempre falo, né, que eles não voltam à nossa idade, mas nós vamos chegar à idade deles com toda certeza. Então a gente dá umas condições para eles, inclusive para todas as atividades que a gente vai fazer no centro, nós temos um ônibus que busca eles nas casas, todas as atividades que nós vamos fazer, sendo elas que eu já falei, nós temos também atividade de fisioterapia, nós temos atividades de ginástica, né? A gente monta parcerias com a saúde, com a educação, mas sempre tendo o desenvolvimento dos nossos idosos do serviço de convivência. Falando um pouquinho do lar do idoso, o lar do idoso ele é uma entidade que cuida dele, mas é vinculada à área da assistência social, que nós passamos para eles em forma de fomento anual, né? Todo mês nós passamos uma forma de fomento, e lá contém cuidadores, lá contém assistente social, lá nós passamos o nosso psicólogo para eles fazer o atendimento lá, a nossa agora psicopedagoga vai dar o suporte para eles necessário, tem auxiliar de enfermagem, motorista, enfim, várias pessoas que lá cuidam da entidade. Inclusive quero agradecer ao presidente Wilson, que a gente tem uma parceria muito forte aqui no município, e a gente está ali para desenvolver a atividade com aqueles idosos, e a gente também auxilia eles nos transportes, às vezes quer fazer alguma atividade externa, ele nos procura, porque eu sempre falo assim que o trabalho em rede, o trabalho em equipe sempre evolui e sempre voltado ao idoso. Falando um pouquinho do desenvolvimento da cidade, né, o que o município faz, se for contar todos aqui, nós vamos ficar aqui até meia-noite, mas assim, são vários projetos, e não é só projeto, pessoal, que fica só no papel de jeito nenhum, são projetos que são executados dentro do município, infelizmente muitas pessoas não conhecem, né, porque assim, a área da assistência social é um pouco mais reservada, por trabalhar com pessoas de vulnerabilidade. Então assim, a gente trabalha com desenvolvimento, a gente não trabalha com assistencialismo, né? Sempre meu prefeito João, ele sempre preza muito isso, e o nosso prefeito em exercício agora, o Jefferson, que a gente tem que trabalhar o desenvolvimento e não ficar pisando em cima daquela família, enfim.
Nós temos hoje as unidades da assistência social, que é o CRAS, o CREAS. Vou falar um pouquinho do trabalho do CRAS. O CRAS ele é a porta de entrada para o cidadão que está passando por alguma vulnerabilidade. Às vezes você pode pegar e perguntar o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é aquelas pessoas que passam situações financeiras, às vezes não está com a situação financeira, mas ele mora numa área de alagamento, então está sofrendo alguma vulnerabilidade. Então a porta de entrada o CRAS, né? Que é essa unidade da assistência, procura ajuda ali. A gente vai ter diversos benefícios, como redução de taxa de energia, como cesta básica, aquelas mãezinhas que não tem condições de comprar um enxoval, o município está ali para dar todo o suporte, a gente dá um enxoval completo para essa mãezinha que não tem condições. A gente tem passagem. O que é essa passagem, pessoal? Essa passagem é aquela pessoa que está sobre situação de rua. O que é situação de rua? É aquelas pessoas que passam pelo nosso município e não tem condições financeiras de voltar para o seu município, às vezes fica pegando carona. Ah, mas você só entrega a passagem e manda embora? Não, a gente não pega só passagem e manda embora. Nós temos um departamento que esse dia é voltado. Vou entrar um pouquinho nele depois, mas a gente vai. Então a gente tem o que é a passagem, benefícios eventuais. Todo esse benefício que a gente falou de cesta básica, né, do mamãe e bebê, que é do município, que é o kit enxoval, são auxílio eventual, né, benefícios eventuais. Nós temos também urna mortuária. O que é a urna mortuária? Às vezes aquela pessoa que está passando por alguma vulnerabilidade, um ente querido vem a falecer, e constatando que aquela família não tem condições, o requisito, né, da assistência social, o município ele cobre essa despesa, né? Então assim, a gente dá todo esse suporte. E não é uma coisa que eu estou falando para você aqui, Humberto, que tá falando que isso paga. Não, isso acontece real, né? Então procure, se tiver alguém precisando todo esse benefício, nos procure que a gente vai dar total assistência. E nós temos também a carteirinha do ID Jovem. Muitos de vocês acredito que já devem conhecer essa carteirinha do ID Jovem. Quem não conhece, peço que vocês nos procurem através do Humberto, que conhece muito bem o nosso município, é morador do município, né, Humberto? Então, assim, nos procure. O que é a carteirinha do ID Jovem? A carteirinha do ID Jovem é aquela que vocês pagam meia entrada, né? Eu não tive a oportunidade de ter, mas então, para vocês, acredito que seja excelente. Outra situação também é a carteirinha do idoso. O que é a carteirinha do idoso? A carteirinha do idoso, que a gente está voltado, falamos um pouco sobre idosos, que eles também é a mesma coisa na carteirinha do ID Jovem, também tanto nacional, né? Quanto território, isso. Quanto estadual. Isso, então assim, municipal e estadual. Então a gente tem, são vários benefícios que o município está aí. E só depende de vocês nos procurar, né, para a gente dar esse suporte necessário. Vou falar um pouquinho agora, outra coisa muito importante dentro da unidade dos CRAS. Ali a gente também tem psicólogo, assistente social, que nós fazemos o acolhimento dessas famílias. Não é consulta, tá, pessoal? É acolhimento. A gente faz o primeiro acolhimento, a gente conhece a família, a gente vai atrás, saber o que aconteceu. Então, se você está passando por alguma situação, nos procure, que nós vamos estar fazendo o acolhimento de vocês. Precisou fazer uma terapia, né, uma consulta mesmo, aí a gente caminha para a área da saúde, que a gente faz mais acolhimento. Mas ali é a porta de entrada do cidadão. Entrando um pouquinho, né, a gente falou um pouquinho do CRAS, né, vamos falar um pouquinho do CREAS. Qual é o serviço do CREAS? O CREAS, a gente trabalha com pessoas que sofreram seus direitos violados, né? Para não falar, mas o que é direitos violados? São pessoas que sofreram abuso, são pessoas que sofreram, enfim, mulheres que sofrem de violência em N motivos, idosos, todo ser humano que teve os seus direitos violados, eles nos procuram, né? O CREAS, para a gente, depois o Merco vai estar passando para vocês os locais, o endereço certinho, indicar o departamento, para vocês souberem de alguém que passe para essa necessidade, que precise desse benefício, nos procurar, tá bom? Ali a gente trabalha com a medida socioeducativa,
Nós trabalhamos também com as mulheres que sofrem violência. Nós temos agora um projeto Mulheres Protegidas, que é aquela mulher que sofre violência, aí tem vários documentos, eu pedi para o Humberto também colocar para vocês aí. Ela recebe durante 6 meses um auxílio de R$400 para sair da casa desse possível, né, agressor. Então, o município está aí para dar esse suporte necessário. Tem vários motivos. Lá também a gente tem psicólogo, assistente social. E é isso. São vários benefícios, né? Agora, a partir de abril, nós vamos assumir o Lar da Criança. O Lar da Criança é um presente que nós ganhamos e a gente está muito feliz com essa quem cuidava até então era o Lions, né, do Lar da Criança. Então ele vai voltar para o município agora, dia 1º de abril. A gente ficou muito feliz, muito contente de poder cuidar de perto dessas crianças, saber o que acontece ali, por mais que é vinculado à assistência social, mas como que tinha uma entidade cuidando, a gente deixava mais de responsabilidade da entidade. Nós vamos passar por uma grande reforma gigantesca para trazer mais comunidade para essas crianças. E o Lar da Criança, ela contém um diretor, um administrativo, um psicólogo, um psicopedagogo, um pedagogo e uma assistente social e 10 cuidadores. Esses 10 cuidadores, eles trabalham de regime de plantão, que é um cuidador e um auxiliar de cuidadores trabalham junto, né, com a carga horária de 12 por 36. Então, assim, é um trabalho maravilhoso que a gente vai começar a desenvolver agora. E, assim, o trabalho é gigantesco, não falta trabalho, mas só que a gente está com uma equipe muito boa. E o prefeito João, o prefeito Jefferson, aqui no município de Aru, a gente tem 2 prefeitos, né? Sim, e sempre dando todo o suporte necessário, tudo que a gente precisa. Está aí para nos auxiliar, tudo que precisa do município e dar o suporte necessário. Edileuza, então, para finalizar, o tema do nosso trabalho é como fazer o monitoramento das políticas públicas. Monitorar é aproveitar os benefícios que traz. Hoje, assim, você abrangeu para a gente as situações, certo? Falou do lado idoso, falou dos direitos das mulheres, criança. Então, monitorar a questão das políticas públicas é aproveitar os benefícios que tem. Sim, e a questão que você fala, muito interessante de monitorar, no município de Aru a gente tem a vigilância socioassistencial. O que é a vigilância socioassistencial? É dentro do departamento da secretaria, e fora esses departamentos que a gente falou, que são atendimento direto ao público, nós temos também a Secretaria de Desenvolvimento Social, que fica aqui na Avenida Rio Branco, 1444, 5150, no telefone. Aqui funciona todo o administrativo, né? Eu falo que é a cabeça das unidades, enfim. E aqui a gente tem excelentes profissionais. E quando você fala de políticas públicas, esse setor que foi implantado no município é para garantir isso. É para verificar, por exemplo, esse mês atendeu menos. Por que atendeu menos? O que aconteceu? Cadê aquele cidadão? Cadê o seu João? Cadê o seu Joaquim? Então a gente tem essa preocupação de procurar. E assim, quando a gente fala de políticas públicas, o desenvolvimento, o que a gente faz para conseguir, se a gente viu que o seu Joãozinho ia lá todo mês, por que não a gente viu que ele sumiu, nós vamos atrás dele. Nós temos encontros do PAEF, né, que é na área dos CRAS, e tem o PAEF, que é do CRES. São os encontros que a gente reúne essas famílias, esses pais, esses alunos. Esqueci de falar um pouquinho dos alunos do serviço de convivência, para discutir, falar, palestra, fazer uma dinâmica bem bacana. Foi até interessante você lembrar que eu lembrei de um outro trabalho. Muitos projetos, né, que a gente executa e a gente acaba esquecendo. Nós temos também o trabalho dos alunos do serviço de convivência. O que são esses alunos, o que vocês fazem, da onde eles são. Então, são famílias cadastradas no cadastro único, que sofrem alguma vulnerabilidade, e a gente tem esse cuidado, né? A gente atende, eles têm um local para atender, e o mesmo cuidado que a gente tem com os idosos, a gente tem com eles também. Leitura, sala de música. Aí na sala de música a gente tem guitarra, violão, sax, flauta doce. Então é um trabalho que muitas das vezes vocês aí de casa, vocês, né, do curso, não sabem que o município executa.
mas é um trabalho maravilhoso. Então, essas crianças que são matriculadas no serviço de convivência, porque uma é do idoso, outra é da criança e adolescente. Então, a gente busca eles na casa, tem um ônibus próprio para isso. A CENTES tem micro-ônibus, tem ônibus para buscar tanto esses jovens, adolescentes, quanto os idosos, né, para poder fazer essas atividades dentro da CENTES. Edileuza, fica aqui o meu agradecimento, não vou tomar mais tempo seu, foi ótimo a entrevista com você, a palestra que você deu pra gente. Em nome de todo o grupo, gostaria de agradecer você pela oportunidade de dar essa explicação pra gente, fomentar o nosso trabalho e fica o meu agradecimento. Obrigado, Humberto, obrigado ao grupo, né? Eu não vou lembrar o nome de todos, mas o projeto que vocês estão fazendo é maravilhoso, então assim, primeiro eu quero convidar vocês que estão nos assistindo, convidar o grupo do Humberto que está fazendo esse trabalho para conhecer um pouco mais de perto. Então, pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento Social. Quer conhecer um projeto do idoso? Quer conhecer um projeto da criança e adolescente? Quer saber como funciona o CRAS? Divulgar o nosso trabalho, que isso é muito importante. Vocês podem fazer uma visita para nós, que a gente vai estar de portas abertas. Quero aproveitar a oportunidade, até anotei aqui para mim não esquecer, o diretor Uberlando, tá? Que é do nosso município de Jaru, e o diretor-geral, que é o Renato, tá? Quero agradecer e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão proporcionando para o município, o desenvolvimento da cidade, e é esses jovens que estão fazendo esse trabalho hoje, que um dia vai ser um doutor, vai ser enfim, né? E profissões que vai levar a IFRA adiante e todo o projeto de vocês. Deus abençoe pelo projeto. Edileuza, muito obrigado e até a próxima. Amém. Deus abençoe, pessoal. Como vimos dentro da apresentação do vídeo, são diversas ações realizadas dentro do município de Jaru, o qual possibilita a gente realmente fazer um monitoramento das ações políticas públicas. Basta a gente procurar e se beneficiar. Após o vídeo ainda houve algumas outras ações onde a secretária nos expôs, que é a questão da capela mortuária, onde possibilita as pessoas que pedem os seus entes queridos a realizar o velório daquele ente querido, um local mais adequado, mais aconchegante, para a família fazer aquele acolhimento. E também ela ainda citou para a gente, ressaltou o novo programa, que é o Trabalha Jovem ou Trabalha Idoso, onde vai realizar, onde esse trabalho dentro do município vai estar sendo realizado cursos de reposição, atendente de caixa, totalmente gratuito. E para nossas considerações finais, chegamos para a conclusão que o presente estudo alerta para o fato que não se pode esquecer que um principal desafio é retomar a todo momento a luta pelos direitos sociais e humanos dos idosos para a construção de sua cidadania. Há diversas propostas da Política Nacional de Atenção à Pessoa Idosa. Estão bem delineadas e traçadas, porém, cabe aos gestores dos serviços governamentais, não só a saúde, e a equipe de saúde debater as prioridades em atenção a fomentar uma política em rede. Na oportunidade, fica o agradecimento ao nosso professor pela proposta de trabalho, fica o agradecimento especial à nossa secretária de Desenvolvimento Social do município de Jaru pela oportunidade, pelo trabalho, ao prefeito municipal em exercício Jefferson Lima e ao prefeito institulado João Gonçalves Júnior, o qual possibilitou e fomentou o nosso trabalho. Desde já fica o agradecimento ainda ao grupo e até a próxima.